Samuel, capítulo 1, versículo 27. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Esse versículo foi extraído a temática da campanha de domingo, a campanha que nós iremos iniciar hoje. Por este menino orava eu. Amém? Por este menino orava eu. Aí tem no subtítulo: pais de joelhos, filhos em pé. Tenho certeza que se você orar em favor da sua família, Deus vai fazer com que a sua família permaneça em pé na presença do Senhor Jesus. 1 livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Vou ler mais uma vez. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém, irmãos? Eu vou contar até 3, vamos ler o versículo juntos. 1, 2, 3. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém? Pela quantidade de pessoas vai ser melhor do que isso, né, gente? Vamos de novo? 1, 2, 3. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Glória a Deus. Quem atendeu a petição? Quem atendeu? Deus. Não foi o amigo do lado? Foi Deus que atendeu? Quantos creem que Deus vai atender a sua petição? Segura a mão da pessoa que está perto de você. Nós vamos fazer uma oração a Deus neste momento, em favor da nossa família, para ligarmos esta campanha na presença de Deus. Amém? Quantos vão se esforçar para fazer esta campanha e diga glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Nem todos, né? Mas tudo bem, não há problema não. Fica tranquilo, porque os que fizerem esta campanha serão abençoados por Deus. Todos que fizeram a campanha, Deus vai abençoar gloriosamente, poderosamente. Deus vai entregar a tua vitória. Amém, irmãos? Levante as mãos dadas aos céus, feche os olhos, comece a orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clama pela tua casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos neste momento, Senhor, em favor da nossa casa. Clamamos neste momento, Senhor, em favor dos nossos filhos. Clamamos neste momento, Senhor, em favor de todos os membros da nossa família, também a nossa parentela, Senhor, que precisa ser alcançado por Ti, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, agora em favor de todos os nossos filhos, de todos os nossos primos e primas, de todos os nossos tios e tias. Nós clamamos, ó Deus, em favor dos nossos pais. Clamamos, ó Deus, em favor da nossa parentela, pois a tua palavra diz que a promessa do Senhor, ó Deus, em nossas vidas, é que toda a nossa família se dobre diante do teu altar, reconhecendo a tua grandeza, Senhor. Ó Senhor da glória eterna, pois a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós clamamos a Ti, ó Deus, neste momento de oração, em favor dos membros da nossa família, Senhor. Aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão na prostituição, aquela que está numa vida de meretriz, aquele que está numa vida de bebida alcoólica, de drogas e tantas outras coisas, de adultério, de prostituição. Ó Deus, nós clamamos pela nossa casa neste momento, clamamos pela nossa família nesta hora, meu Deus. Alcança, Senhor, os nossos filhos, alcança, Senhor, aqueles que o Senhor, ó Deus, poderoso nos deu para levar para o céu. Estenda, Senhor, as tuas mãos potentes, estenda, Senhor, as tuas mãos gloriosas esta noite, ó Pai, e nos dê, Senhor, a tua grande e extraordinária vitória, em nome de Jesus. Diga comigo assim: a minha casa, a minha família será poderosa na terra.
Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou iniciar fazendo uma pergunta que um pastor fez uma certa ocasião em um culto. Quantos aqui tiveram membros da sua família que morreram sem aceitar Jesus? Levante a mão. Quem teve membros da sua família? Várias pessoas. Então não precisa dizer biblicamente onde essas pessoas estão. Acho que dispensa comentário, né? Essa ideia que muitas pessoas dizem assim: não, Deus tem misericórdia, tadinho daquela pessoa, Deus tem piedade. Irmãos, estamos indiretamente contra a palavra de Deus. Só existe uma forma da pessoa ir para o céu, só uma maneira: aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, andando nos caminhos do Senhor da forma que o Senhor pede, da forma que o Senhor quer. Pelo contrário, não há possibilidade de ir ao céu a menos que aceite Jesus como Salvador. Eu mesmo tenho pessoas também da minha família que morreram sem salvação. Agora eu vou mudar a pergunta: se você tivesse a oportunidade no inferno agora, e Deus olhasse para você e dissesse: estou te dando a oportunidade de você ir lá no inferno e tirar essa pessoa de lá, você faria isso ou não faria? Sim ou não? Quantos fariam? Todos. Tenho certeza absoluta. Agora tem um detalhezinho: por que nós não usamos essa mesma coragem para alcançar aqueles que ainda não morreram e não aceitaram Jesus como Salvador? Se Deus nos desse a oportunidade agora, desceríamos ao inferno para libertar aquelas pessoas da nossa família e até amigos, que nós considerávamos que estão no inferno pelo único motivo de não ter aceitado Jesus como Salvador. Ninguém vai ao céu porque é bonzinho, irmão, porque é bonzinho. Nós vamos única e exclusivamente pela graça. E também ninguém vai ao inferno pelo simples fato de ser uma pessoa ruim. As pessoas vão ao inferno porque não aceitam Jesus como Salvador. A pessoa pode pagar suas contas em dia, pode nunca ter adulterado contra a sua esposa, contra o seu marido, pode nunca ter mentido, pode ser uma pessoa trabalhadora, fiel em tudo aqui neste mundo, mas se não aceitar Jesus como Salvador, na hora que morrer, vai ao inferno. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. Então, se você tivesse a oportunidade, você seria lá e libertaria essa pessoa. Então use essa mesma coragem para evangelizar seu primo, teu tio, tua tia, tua casa, tua família, teus filhos. Use essa mesma coragem para buscar essas pessoas. E como que eu posso, qual é a demonstração de que eu estou me esforçando para alcançar essas pessoas, pastor? É um exemplo simples: fazer uma campanha como essa aqui, para que Deus alcance a sua casa, para que Deus alcance a sua família. Deus vai olhar para o céu e Deus vai ver o seu esforço, o esforço que você está fazendo. Irmãos, nesse início dessa palavra pastoral, eu gostaria também de dizer aos irmãos que essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é conversa fiada, isso não existe, irmãos. A pessoa morre, reencarna, mentira, ninguém reencarna. A pessoa vai para o purgatório, mentira, isso é conversa, também não existe purgatório. Ah, pastor, mas um dia Deus vai salvar todas as pessoas. Mentira também. Porque se isso é verdade, por que Jesus morreu na cruz? Jesus não disse: eu sou um caminho relativo. Ele diz um caminho absoluto. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem a Deus a não ser por Jesus. Não adianta contar a história. E a pessoa morre, e tem aquela teoria da vagueação no contexto espírita, aquela teoria que a pessoa morre, fica vagueando de um lado para o outro, aquela alma penada, né? Outra mentira, outra conversa. Surgiu recentemente no Brasil, não sei se vocês têm conhecimento aí, uma tal de spirit box, que as pessoas agora estão indo para dentro do cemitério, porque diz que os espíritos estão se comunicando com as pessoas através de ondas de rádio. Está em alta isso aí. Um monte de quem já viu isso? Está aí, os irmãos já viram, está em alta. Mentira, é o diabo que está enganando essas pessoas. Morreu sem Cristo, amigo, já era. Embaixo dos nossos pés, a milhares de quilômetros, existe um lugar espiritual chamado inferno, e lá está cheio de gente boa. Então nós temos que sim se preocupar com a nossa família, evangelizar eles, falar de Jesus para eles,
anunciar Jesus a eles, falar que Jesus Cristo salva, cura, que Jesus vai voltar e que Ele não pode morrer dessa maneira. Estreitou, né? Então Deus, irmãos, Ele tem cobrado muito essa responsabilidade de nós cristãos. Outra coisinha que eu quero deixar claro nesse início de palavra pastoral para vocês é essa ideia de hipergraça que estão anunciando por aí. Tudo é graça agora, faz o que quer e tudo é graça. Graça te perdoa, a graça transforma. Eu acredito nisso. Só que a graça também exige responsabilidade. A graça também diz assim: eu segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça também diz assim: bem-aventurado quando eu vier achar você fazendo assim, orando, buscando. Pastor, o senhor crê na graça? Claro que eu creio na graça, sou salvo pela graça. Só que a graça, as pessoas gostam muito de falar sobre Gálatas, de falar sobre a graça, mas eles esquecem Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 até o último versículo. Eles esquecem dos 8 primeiros capítulos de Romanos em que Deus exige de nós. Esses dias eu li um folheto e estava escrito assim: fique tranquilo, não é o pecado que te afasta de Deus. Olha, se não é o pecado que nos afasta de Deus, o que é então? O que nos afasta de Deus? O pecado afasta sim o ser humano de Deus, afasta o homem de Deus. A Bíblia chega a dizer para nós que entre nós e Deus existe uma barreira, de maneira que nós clamamos e Deus não nos ouve por causa dos nossos pecados. Não é que Deus não está ouvindo a nossa oração, Deus não pode atender, porque se Deus atender a nossa oração, nós na prática do pecado voluntário, Deus está sendo injusto com aqueles que estão buscando santidade, e Deus não é injusto. Isso é muito sério, gente. Então, comece a pensar a partir de hoje com mais carinho sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Quantas campanhas de oração você fez por eles? Quantas campanhas? Quantas vezes você visitou essa pessoa? Quantas vezes você realmente deu um testemunho de crente na frente dessas pessoas para que eles aceitem Jesus? Porque se essas pessoas forem para o inferno por ver os nossos escândalos e eles descerem do inferno, nós também desceremos com eles. Porque existe uma exigência de Deus para as nossas vidas. Isso é muito sério. Você viu? Falou sobre juízo, acabou, glória a Deus na igreja. Mas Deus, irmãos, é amor. Quantos creem que Deus é amor aqui? Só que Deus também é justo. Ai, Jesus. Sabe, irmãos, o que é a justiça de Deus? É a santidade de Deus em manifestação. Essa é a justiça de Deus, a santidade dele. Naquele dia, alguém me perguntou: Deus manda o homem para o inferno, pastor? Eu falei: não, o homem vai com as próprias pernas. Quer uma listinha de quem vai para o inferno? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quer uma listinha de quem vai para o inferno? Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Está ali. Quer uma listinha do que Jesus fez por você? Efésios capítulo 1. Quer uma listinha do que o pecado fez em você? Efésios capítulo 2. Quer uma listinha do que Deus pode fazer através de você se você se arrepender? Efésios capítulo 3. Está aí, é a palavra de Deus. Nós não podemos encontrar isso aqui. É por isso que a ideia do homem de hoje é tentar destruir isso aqui, reescrever a Bíblia, tirar algumas coisas que a Bíblia pede. É por isso que eles odeiam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus exige de nós, exige coisas de nós. Aleluia, glória a Deus. Evangelho, irmão, não é só glória a Deus, aleluia, falar no estranho e profetizar. Evangelho é uma vida com Deus, é uma caminhada com Deus, é uma trajetória, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É até onde, irmão? Até a morte, né? Até o finalzinho da tua vida, do leito. Pastor, e se eu tropeçar e cair? O sangue de Jesus te purifica, desde que você reconheça. Pastor, e se eu pecar e eu não reconhecer que pequei e continuar na vida errada, será condenado naquele dia junto com o mundo ímpio. É simples assim. Eu confesso que não estávamos aqui
no esboço falar isso, mas o Espírito Santo me tocou fortemente essa noite. Gente, brinque com tudo, gente. Brinque com tudo que você quiser, mas não brinque com a tua salvação. Outro detalhe, brinque com tudo que você quiser nessa vida, mas não brinque com as coisas espirituais. Zombe, você pode ter uma conversa com o irmão, uma brincadeirinha com ele, mas isso é normal, o ser humano tem que conviver. Brinque com tudo, mas não brinque com os dons do Espírito Santo, com o Espírito Santo, com a presença dele. Tem muita gente indo no inferno por causa disso, gente. Aleluia. Sabe, irmãos, o que Deus está pedindo para nós? Não é para esse curso de teologia, tem demais no Brasil, demais. Tem curso. Se você entrar hoje numa livraria evangélica, meu Deus, se tu ficar uma semana numa livraria evangélica, você já se torna bacharel em teologia. Tem demais. Sabe o que Deus está pedindo para você e para mim? Temor. Só isso. Tema. Para quem olharei? E a Bíblia responde, o próprio Deus responde: para aquele que teme diante da minha palavra. Para este eu olharei, diz o Senhor. Amém, irmãos? Quantos me dão aí uns 20 minutinhos para ministrar essa palavra aqui essa noite sobre Ana? Diga glória a Deus. Muito bem, diga assim: ainda o juízo não chegou, tranquilize o coração, estamos ainda na graça, presença de Deus aqui, a menos que Deus te leve antes de acabar esse culto. Eu creio, não quero que Ele faça isso no culto que eu esteja pregando. Estava num evento uma vez, e na hora da pregação muitas pessoas estavam naquele evento desacreditando, e o pastor fez uma oração e disse: Senhor, te peço que agora que arrebates alguém aqui de dentro, leve o inferno e mostre para essa pessoa, e traga essa pessoa novamente para mostrar para nós o que ela viu. Uma senhora deu um grito no meio da igreja. Isso aconteceu ali em Santa Catarina, Camboriú, Santa Catarina. A moça deu um grito, caiu no meio da igreja, e 20 minutos depois ela voltou vomitando. Tudo que tinha dentro ela vomitava. E ela: não quero falar, mesmo naquela situação catastrófica, ela queria falar. Aí deram o microfone a ela e disse: eu acabei de ir ao inferno. E eu vi um monte de gente, que eu estive no velório delas, estão lá. E eu estou desesperado. E ela assim: olha que cheiro é isso? Ela estava sentindo o cheiro ainda do enxofre quando ela voltou. Gente, o céu é real, mas o inferno também é muito real. E Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque Jesus não quer que você vá para lá. Jesus quer te levar para a eternidade com Ele. Glória a Deus, aleluia. Mas a pessoa morre e fica dormindo, pastor. Aí se quiser ter um diálogo teológico comigo, depois a gente conversa umas 2 horas sobre isso. Mas eu tenho certeza, para te dizer, as pessoas estão extremamente conscientes nesse local aí, tá? Então, cuidado. Queridos, vamos lá. Meus irmãos, por este menino orava eu. Aqui a Bíblia está falando para nós de uma mulher chamada Ana. Ana, meus irmãos, em sua forma hebraica, Hana, aparece como sendo o nome da mãe de Samuel no Antigo Testamento, e a sua forma grega é Ana, aparece como sendo o nome também de uma profetisa no Novo Testamento. O nome Ana significa graça, significa benevolência ou favor. Esse significado vem do hebraico, mas em sua forma grega o nome também possui o mesmo significado. Ana foi a mãe do profeta Samuel, um dos personagens bíblicos mais importantes. Podemos ler sobre essa história de Ana nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro do profeta Samuel. Ana era uma das esposas de Eucana, sendo a predileta de seu esposo. Eucana era o levita da linhagem de Coate, onde surgiram os coatitas, mas que não estava na família sacerdotal e que vivia em Ramataim Zofim, uma região montanhosa de Efraim. Ana, ela era, nós gostamos de dizer que Ana era estéril, mas eu entendo que Deus havia fechado a madre de Ana. Ana não era estéril, Deus queria dar a ela filhos com um propósito. Vamos colocar aqui isso: Ana era estéril, e é possível que Eucana tenha casado com uma segunda esposa, Penina, para que esta lhe gerasse filhos. Era um costume daquela época. Embora não fosse modelo ideal aprovado pelo Senhor com relação ao casamento, a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento. Todavia, a própria história de Ana e Penina, assim como de Raquel e Lia, revela que esse tipo de prática sempre foi
um problema muito sério. Todos os lares, né, os patriarcas tiveram um probleminha nesse aspecto aqui, deu um problema sério depois, né? Complicou a situação dos patriarcas ali, mas Deus é especialista em resolver tragédias da nossa vida. Havia uma rivalidade dentro da casa. Imagina você, irmã, você não podendo gerar em um contexto cultural em que as mulheres, quanto mais filhos tivessem, mais honradas elas eram. Agora ela não podia gerar filhos, então ela era zombada pela sua rival dentro de casa. Era uma situação bem complicada mesmo. Então, essa rivalidade dentro do lar era constante, pois geralmente a esposa que não gerava filhos era humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Assim acontecia com Ana, que frequentemente era atormentada por Penina. Outra fonte de atrito era o favoritismo do marido para com uma das esposas. Ana, apesar de ser estéril, era a esposa favorita, conforme 1 Samuel capítulo 1, versículos 5 a 8. Assim como Raquel também, Esther era a esposa favorita de Jacó. A Bíblia relata a história de Ana, que por ser estéril sofria demais. Agora veja, meus irmãos, ela sofria demais. A Bíblia diz que ela começa a sair de um lado para o outro. Ela sai de Ramataim Zofim e vai até Siló. Sai de Ramataim Zofim, vai até Siló. Ora a Deus, de Siló ela volta para Ramataim Zofim, de Ramataim Zofim para Siló. Se você localizar na geografia bíblica, você vai ver que ela está no monte. Ela passa por um vale e só vai ter um outro monte. Depois ela sai daquele monte e volta para esse monte. A impressão que nós temos é que ela fez uma campanha de 12 domingos, igual vocês vão fazer aqui, e Deus respondeu a oração dela. A impressão que nós temos é que ela fez uma campanha de 12 dias apenas e recebeu o milagre. Mas Ana, ela orou durante 25 anos para receber o milagre. Não foram 25 dias, 25 anos. Você parou para pensar? 25 anos você orando por uma bênção, toda vez que você volta para casa tem uma rival humilhando você, todo dia. Parou para pensar nisso? Imagina, você faz uma campanha, chega e alguém diz assim: aí, Deus ouviu a tua oração? Ainda não, estou gerando mais um filho, mais um filho, mais um filho. E aquilo trazia sofrimento para Ana. E sofrimento, meus irmãos, significa dor física, angústia, aflição, amargura e infortúnio. Então nós podemos observar aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, as causas do sofrimento de Ana. Primeiro, Deus havia fechado a sua madre. Ela era estéril. Para os israelitas, toda mulher estéril era um símbolo de maldição para a sociedade e para a família. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que ela era discriminada dentro de casa. Eucana, seu marido, amava, mas Ana sofria discriminações por parte de Penina, a segunda mulher de Eucana. Então, basicamente isso aqui. Ela era estéril e discriminada dentro de casa. Era uma situação bastante complicada, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus é especialista em transformar tragédia em vitória. Aleluia. Eu não sei qual é o campo que você está sofrendo. Uma coisa eu sei: Deus ouviu a tua oração esta noite. Aleluia, glória a Deus. Deus ouviu o teu clamor. Esta noite, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nos próximos minutos que restam ali, eu quero falar sobre atitudes diante de um grande sonho. Aleluia. Quem tem um grande sonho aqui? Qual é a atitude que a Ana nos ensina? Essas atitudes que nós temos que ter diante de um grande sonho. Eu quero colocar um subtítulo aqui: o teu sonho não acabou. Aleluia. Diga comigo assim: o meu sonho não acabou. Aleluia. Do jeito que você falou, nem eu acreditei, mas tudo bem. Glória a Deus. O teu sonho não acabou. Pensa aí agora num sonho que você tem. Um sonho. Não pense em casa própria, não pense em carro, porque esse Deus vai te dar de fichinha daqui uns dias. Isso não é nada. Pensa algo impossível, que você diz assim: não, eu preciso disso aqui. É exatamente isso que Deus vai realizar na tua vida, Deus vai realizar na tua história. Vamos discorrer aqui algumas coisas que essa mulher fez. Diz-nos a palavra de Deus, irmãos, que a primeira atitude de Ana diz assim: então Ana se levantou. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Ela decidiu que não ficaria mais prostrada e enfraquecida diante das crises emocionais. O crente que está atravessando por problemas também deve levantar e enfrentá-los. Glória a Deus. Uma das coisas que Satanás mais gosta é de ver você prostrado diante de uma situação, prostrado diante de uma acusação,
prostrado diante de alguém que não gosta de você, prostrado diante de algum tipo de humilhação. Eu vim esta noite como homem de Deus para lhe dizer: levante-se do pó, porque o nome do Senhor será glorificado na tua vida, será glorificado na tua história. Meus irmãos e amigos, imagine você, a mulher teve uma situação tão complicada, pastores, que quando ela dobrou o joelho, ela estava orando, ela só tremia os lábios. O próprio Eli, porque não era mais referencial, já estava perdendo a visão espiritual e a visão física, ele está olhando para aquela mulher e ele está vendo ela balbuciando. Ele começou a imaginar: ela está bêbada, essa mulher, ela bebeu, ou seja, o homem de Deus havia perdido ali o discernimento. Ela disse: pô, mulher, afasta de ti isso aí, mulher, você vai te matar, afasta. Não, eu não estou bêbada, meu Senhor, eu não estou alcoolizado, eu estou pedindo algo para Deus aqui. Então aquele homem de Deus olha para ela e diz: então Deus te conceda conforme a tua petição. E a Bíblia diz que ela levantou-se e o seu semblante já não era de tristeza. Glória a Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você essa noite. Quando Deus te der uma ordem, e a ordem que Ele está dando para você essa noite, levantar-se diante desse problema que você está enfrentando, o teu semblante já não será mais de tristeza, o teu semblante vai ser de vitória. Quem está entendendo isso aqui, da glória a Deus? Aleluia! Sabe, irmãos, eu estava vendo um dia um desenho, eu estava olhando aquele desenho, eu já falei desse desenho aqui nesse púlpito, e as pessoas riem, mas não conseguem entender a profundidade que tem nesse desenho. Aquela menina, aquele peixinho que todo mundo conheceu, a tal de Doris ali, Procurando Nemo, perguntaram para ela: e quando a luta chegar, o que devemos fazer? Ela disse: quando a luta chegar, quando o problema chegar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. O problema é que muita gente para, irmãos, diante da situação, para diante da luta. Levante-se esta noite, porque eu sinto o cheiro de vitória chegando na tua casa, chegando no meio da tua família. Então Ana levantou-se. Esse levantar aqui nos revela atitude, nos revela fé, nos revela certeza de que Deus havia falado com ela, nos revela que a glória do Senhor, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, estava manifestando sobre a sua vida. A Bíblia diz: o seu semblante já era de alegria. Ela chegou em casa, já relacionou-se com o marido, e a Bíblia diz que Deus abriu a sua madre. Sabe, irmãos, Ana não era estéril. A Bíblia mostra, e alguns escritores colocaram ali como estéril, mas ela não era estéril. Deus havia cerrado a madre de Ana, porque Deus queria dar a ela filhos com um propósito. Talvez aquilo está demorando para chegar na tua vida, porque quando Deus colocar o teu presente, vai dar o que falar. Quem está entendendo isso aqui esta noite, dá glória a Deus se você puder. Entenda isso aqui: levantou-se. A primeira atitude que nós devemos ter diante de um sonho. Primeiro. Segunda, irmãos, eu lembro pensando: onde o pastor vai chegar com isso? Não, gente. Segundo, a Bíblia diz, 1 Samuel 1,9: depois comeram e beberam em Siló. Olha que revelação. A segunda atitude de quem tem um sonho grandioso de Deus: alimentou-se. Diante das provações, o crente deve também, a exemplo de Ana, alimentar-se de comida espiritual, que é a palavra de Deus. As pessoas vão se tornando, quando a luta chega em nossa vida, nós vamos perdendo o apetite pelas coisas espirituais. Estava conversando com um árabe um dia, e ele disse, no meio do Covid, quando começou a fechar as igrejas, aquele árabe que nem tem conhecimento de evangelho, de nada, falou assim: o governo do mundo está cometendo um erro. Eu falei: qual erro? Ele falou: está fechando as portas do único lugar que poderia ter solução para a humanidade. Naquele momento eu não entendi a profundidade disso, mas depois eu comecei a entender, porque é uma realidade isso aqui. Meus irmãos, quando a provação chega em nossa vida, nós vamos perdendo o apetite pelas coisas espirituais. Para que ouvir louvor? Para que ouvir pregações? Para que ir para o
culto, afinal de contas, eu estou no meio de uma provação travada. Eu não devo estar lá. E aí o que vai acontecendo conosco? Nós vamos ficando desnutridos espiritualmente, ou começamos a comer comidas estragadas apenas na internet. Porque nós ouvimos, quando nós estamos no meio de uma provação travada, nós queremos ouvir somente aquilo assim que nós achamos que está certo. E Deus está falando conosco aqui esta noite. Ele vai falar conosco do jeito que Ele quiser falar, porque é o que vai nos alimentar. Uma pessoa que está diante de uma grande luta, diante de uma grande provação, Deus sempre dá de comer para essa pessoa. Lembra o profeta Elias deitado embaixo do zimbro? A Bíblia diz que Deus chegou e ele despertou Elias. Ele disse: coma e beba, porque longa será a tua caminhada sobre essa terra. Mas o profeta queria morrer. Deus estava dizendo: tua história não acaba debaixo do zimbro. Que Deus falou para Ana: a tua história não acaba nessa esterilidade, a tua história não acaba aí, a tua história só vai começar aí, porque este milagre que eu vou colocar em tuas mãos, daqui mais ou menos uns 3.000 anos, aí vai ter um tal de pastor Daniel, vai estar num culto lá no domingo, falando a esse respeito, Ana. É por isso que eu estou provando você, porque o teu milagre vai ser um grande testemunho nessa terra. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus, se você puder. Levante a mão direita comigo assim, levante sua mão direita, segura a sua mão direita. Eu vou profetizar aquilo que eu sempre profetizei nessa igreja. Comece a se alimentar cada dia mais da palavra de Deus, porque o milagre vai dar o que falar. Quem está entendendo, dá glória ao nome do Senhor. E Penina, pastor, irmãos, Penina, eu gostaria de fazer um desafio que tem feito os adolescentes aqui da igreja, mas eu desafio agora para a igreja toda. Mostre para mim, de Gênesis a Apocalipse, o nome de um dos filhos de Penina. Só um? Não tem. Só um. Quem é o filho de Penina? Procura lá o nome de um deles. Talvez, quem sabe tu encontra. Mas no filho de Ana tem 2 livros que só fala dele, do nome Samuel. Porque aquilo que nós buscamos precipitadamente não surte muito efeito, mas aquilo que nós aguardamos em Deus, a hora que Deus coloca em nossas mãos, vira livro, vira testemunho, vira apostila, vira mensagem, vira história, vira, irmãos, as pessoas começam a olhar para nós e dizer: meu Deus, o que foi isso? Você diz: eu aguardei, Deus me deu o grande milagre. Ela alimentou-se. Se alimente de coisas espirituais. A Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais saúde espiritual você vai ter. Quanto mais distante você for ficando da palavra de Deus, mais anêmico espiritualmente você vai ficando, mais apático em relação às coisas de Deus você vai ficando. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. E a Bíblia chega a dizer para nós assim, né? Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. O grande pregador Moody dizia que Deus é como se fosse uma pólvora e nós somos o fogo. Chega o fogo perto da pólvora, veja o que acontece. Sabe, irmãos, o que Deus está falando comigo aqui agora, dentro do meu coração? Ele quer ter profundidade, intimidade com pessoas que estão sentadas aqui olhando para mim esta noite. Deus está apertando todos os detalhes da tua vida, porque Deus quer ter intimidade com você. Você não entendeu isso até agora. Quando nós nos alimentamos das coisas espirituais, aquelas orações de 3 minutos, de 2 minutos, parece que vai ficar só em sonho em nossa vida. Nós começamos a dobrar o joelho e de repente você dá uma olhada e diz assim: meu Deus, já passou 1 hora e ainda estou de joelho na presença de Deus, que vontade de ficar mais. Só vou levantar agora que eu tenho um compromisso, mas a vontade de você ficar cada vez mais na presença de Deus. Por quê? Porque você está se alimentando das coisas espirituais. Eu digo que hoje, no dia de hoje, não é fácil buscar a Deus como no tempo que eu aceitei a Cristo. No tempo que eu aceitei a Cristo como Salvador, a única coisa que você podia ouvir na igreja era rádio. Era permitido o rádio. E o rádio tinha que ouvir o programa evangélico ainda. Você não podia ouvir outro tipo de programa, era só evangélico. Então você ouvia o programa evangélico, lia a Bíblia e orava. Hoje um esforço maior, porque hoje é 250 mil plataformas que existem na internet para entreter você.
Recentemente fizeram um culto na Alemanha, um culto virtual agora feito por robô. Um robô dirigiu o culto, outro robô lá na imagem cantou os louvores, e o outro robô pregou, e o povo gostou daquilo, falou que maravilha. E o pastor também gostou. Aí o pastor disse: olha, você não ir na igreja, fica em casa, só no celular, faça o culto lá no robô. Está lá na internet para quem quiser ver. Porque a tentativa de Satanás é isso: afastar você dos alimentos espirituais. Ai, Jesus. Essa é a tentativa do diabo. Mas eu vim essa noite e eu sei que Deus não perturba as pessoas, mas eu quero que Deus lhe incomode de hoje para amanhã. Você não vai dormir se você não orar pelo menos 1 hora de madrugada. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? Diga amém. Está confirmado, pronto. Está confirmado. Alimentou-se. Aleluia. E o seu semblante já não era o mesmo. Porque quando você se alimenta, o seu semblante muda. Eu não estou falando de pessoas que estão enfermas. A enfermidade vem você debilita mesmo. A enfermidade física arrebenta. Eu já passei por situações complicadas de ministrar no altar com 38 graus de febre. E às vezes terminar a pregação, estava pingando a roupa assim. Eu saí direto para um socorro. Já aconteceu muitas vezes isso. Eu estava triste naquele culto, o pastor falou: não, eu estava com febre mesmo. Estava russo a situação do meu lado lá. Agora tem um detalhezinho. Quem tem Jesus, irmãos, de verdade, o rosto dele é diferente. Quer uma prova bíblica? Quem são esses? De onde vem para onde estão indo? Eu não sei para onde, eu não sei de onde eles estão vindo, mas sei para onde esses dois homens estão indo. Eles têm fisionomia de quem está subindo para Jerusalém, porque o rosto era alegre, feliz, a presença de Deus estava ali. Se alimente de coisas espirituais. Glória a Deus. Eu não tenho muitas mensagens na internet, mas tem pregadores bons na internet que são crentes de verdade. Ouça, encha a sua vida com a palavra de Deus. Leia livros que falam da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ou se não, reescreva a Bíblia toda, como minha esposa está fazendo. Começa a reescrever a Bíblia. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas se alimente das coisas espirituais. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na tua história. Ana alimentou-se. Então, segunda atitude, alimentar-se de coisas espirituais. Terceira atitude, de quem está buscando algo quase que impossível. A Bíblia diz que ela orou ao Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Nos momentos de grande aflição, o Espírito Santo nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Irmãos, glória a Deus. Deus, Ele não quer palavras bonitas na oração. Ele não quer aquela coisa glorioso e eterno, maravilhoso, sempiterno. Não quer nada disso. Chega diante dele, chamando ele de pai, de papai, de alguma forma. Mas chega diante de Deus com o seu coração sincero. Dobra teu joelho. E quando você não tiver força para orar, fique em silêncio. Deus compreende teu silêncio. Deus compreende as tuas lágrimas. Quando você chora diante dele, as tuas lágrimas são transformadas em palavras e sobem até a presença de Deus. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho sem sair uma palavra, e eu ficar só chorando ali, coloquei um louvor, fiquei de joelho chorando. Aí cheguei no culto à noite, o profeta olhou para mim e disse: eu estava naquele quarto quando tu estavas chorando na minha presença. Olha que coisa linda isso, gente. Glória a Deus. Ela chorou, aleluia. Ela orou na presença de Deus. E quando você orar, irmãos, aprenda a orar a Deus, sabendo que a resposta de Deus sempre vai ser a melhor na sua vida, independentemente do desejo do teu coração. Que às vezes você chega diante de Deus querendo um sim, Deus te dá um taxativo não. Você chega diante de Deus, às vezes não, Deus te dá um taxativo sim. Às vezes você chega diante de Deus querendo sim ou não, Ele vai olhar para você e vai dizer: aguarda mais um pouquinho que você não está preparado. Senhor, tu não está preparado para dar vitória? Deus diz: eu estou preparado para dar vitória. É você que não está preparado ainda para receber o que eu tenho para te dar. Então Ele vai deixar você esperando um pouquinho mais. A terceira atitude, orar a Deus. Faça um propósito a partir de hoje, irmãos, diante de Deus, de separar um horário específico durante o dia, durante a madrugada, não sei, mas um horário para você buscar Deus de verdade.
clamar a Ele. O segredo da nossa vitória está na oração. Orar ao Senhor. Glória a Deus. Todos os grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história foi através da oração. E a oração, ela deve ser uma atitude para todos. Não é só o pastor que deve orar, ou só os obreiros que devem orar. Todos devem orar, a igreja toda deve orar. Quem canta, quem mexe no som, todos, o porteiro que limpa, o faxineiro, a faxineira, todos devem orar, buscar a presença de Deus. Círculo de oração, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, seja quem for, precisa orar. Porque se uma igreja não morre quando o crente desce a sepultura. Quando o crente morre, tem gente que não gosta dessa palavra, mas quando o crente fiel morre, ele é promovido às mansões celestiais. Ele é promovido ao céu. O crente morre quando ele deixa de orar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou falar depois você pode brigar comigo, não há problema nenhum. Depois de 30 e poucos anos pregando o Evangelho, a gente já nem liga mais. Então eu vou dizer isso para você aqui essa noite. Inverte, faça uma inversão. O tempo que você gasta com outras coisas, coloque em oração. E o tempo que você gasta em oração, coloque em outras coisas. Quer ver um exemplo simples? Eu estou sem meu celular aqui, mas troca o tempo que você fica no celular. Diga: o tempo que eu fico no celular, Senhor, eu vou gastar orando. E o tempo que eu fico orando, eu vou gastar no celular. Tua vida vai ser outra coisa. Mas quem faz isso hoje? Ninguém faz. Porque nós estamos presos a isso. Nós estamos presos a tudo aquilo que nos prende. Tudo aquilo. E tem gente que não gosta que eu pregue sobre isso, mas é uma realidade. Nós estamos presos. Eu não estou falando você está preso. Nós estamos presos. E Deus quer nos libertar esta noite para orarmos. Aleluia, estreitou, né? Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, parou, sabe? Mas antigamente eu via muito. Antes de surgir toda essa coisa que surgiu aí, tantas redes sociais que existem, temos um computador na palma da nossa mão hoje. Antigamente nos preocupávamos com a televisão, hoje nós podemos ver o mundo através do celular. Mas eu me lembro uma vez que Deus me deu uma visão, e eu contei na nossa igreja no início, lá em 2012, 2013, eu contei isso para a igreja. E que eu entrava na igreja e eu via, era tablet, era celular, o celular que eu vi naquela época, eu estou vendo hoje, naquela época era impossível ter, e hoje existe. E eu andava na igreja e falei: Deus, o que é isso? E Deus falou comigo: a tecnologia no final dos tempos, e vai prender os cristãos. E é uma realidade que nós estamos vendo hoje, senhoras e senhores. Nós podemos usar isso para a glória de Deus, sim. Você não é proibido entrar em redes sociais, você só é proibido deixar de orar para se prender a essas coisas. Isso é muito importante para nós. A igreja do passado não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha o levante e anda. Hoje nós temos a prata e o ouro, mas está faltando o levante e anda. Mas eu vim esta noite como homem de Deus para lhe dizer: Deus vai nos dar um desejo tão grande pela sua presença. Quantos querem a presença de Deus na sua vida? Nem todos, né? Mas a maioria quer. Quantos querem a presença de Deus para a sua vida, para a sua história? Glória a Deus. Esses dias, sabe, pastores? Eu vou falar hoje com o pastor da igreja aqui. Esses dias um pai, na verdade o pai não é da igreja, a mãe é da igreja, mas o pai não. E esse pai, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: pastor, não quero mais que o senhor chame a atenção dos meus filhos na igreja quando eles estiverem na rede social, porque eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem. Eles foram um cara que não é crente, porque a mãe não gostou de ter chamado a atenção da filha que estava na rede social no decorrer do culto. Ele mandou a mensagem depois. Falei: tudo bem, Senhor, não há problema, tranquilinho. Eu só estava tentando colocar temor de Deus no coração da sua filha, mas se o senhor pensa dessa maneira, não há problema. Aí eu ia deixar de falar, acabei falando para ele não gostou muito, mas eu falei para ele, falei assim: o dia que começar as tragédias, não me procure para orar, porque eu estou tentando colocar temor no coração da sua filha. É assustador a gente ver isso. E eu não estou falando de visão plena, estou falando geral, em todo lugar. É geral. A ponto de você entrar em alguns ambientes e estar na parede.
Desliga o celular, se liga em Deus. Pelo amor de Deus, a ponto de ter lugar para você colocar o celular e fazer um cadastro, para deixar o celular na porta da igreja, para pegar depois que você sair. Não precisa chegar a esse extremo. Porque o temor de Deus tira isso de nós. O temor de Deus faz com que você, pelo menos 2 horas, você está no culto, você sirva a Deus de verdade. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus se você puder. Se eu não falar, daqui a pouco vem um profeta aqui e fala. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu mostrei esse dia para a pastora Jaqueline um videozinho. Falei, olha esse vídeo. A mulher estava assim, ó, parada no celular, o carrinho de bebê do lado e o bebezinho dentro. O marido deu um susto na mulher. Ela no celular, ele foi e pegou a criança do carrinho, tirou a criança, levou a criança. E depois ela olhou, quando ela olhou, cadê a criança? Começou a olhar no carrinho, nada de criança. Ele deixou ela 3 minutos, ou quase 4 minutos de pânico, porque a mulher não conseguiu ver o marido pegar a criança no carrinho, porque ela estava presa ao celular. Aí ele devolveu, ela abraçou ele, começou a chorar. Aí saiu, escreveu assim na tela: foi só uma brincadeira, mas poderia ter sido uma verdade. Esses dias fizeram num cinema, num filme. Num cinema, o cara dirigindo ao celular, todo mundo, e a mesma cena que apareceu ali na tela do cinema, apareceu imediatamente em todos os celulares dentro do cinema. Eles fizeram o cadastro das pessoas, isso aconteceu. Todo mundo olhando no celular, a mesma cena, e começaram a achar engraçado, mas a mesma cena. O cara dirigindo, olhando no celular. Daqui a pouco o cara sofreu um acidente, deu aquela pancada naquela tela do cinema, as pessoas acharam que o carro ia entrar na sala de cinema e todo mundo começou a gritar desesperadamente. Então apareceu escrito na tela do cinema: foi só uma ficção, mas poderia acontecer com você no trânsito. Foi uma propaganda, se não me engano, da Ford para o povo. Aleluia. Vai ter gente, vai estar desse jeito aqui, ó, na hora do culto. Quando olhar para o lado, o irmão já não estará mais, porque Jesus já voltou e arrebatou a igreja e ele ficou. Acorde esta noite, irmãos, por essa palavra que estou te entregando aqui. Isso é uma palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar novamente a presença de Deus. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui esta noite é para você. Aleluia. Pastor, na outra igreja lá, o outro pastor não prega sobre isso. É claro, ele está preocupado com o seu dinheiro. Ele não está preocupado com você. Eu estou orientando você para você não perder a sua salvação. Orou ao Senhor. Terceira atitude. Quarta atitude. Ela chorou abundantemente na presença de Deus. Quando em meio às dificuldades da vida, choramos abundantemente, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, nós recebemos a nossa vitória. Glória a Deus. Irmãos, chore. Chore. Eu acho que são pouquíssimas pessoas nesse mundo. Eu acho que a minha esposa foi uma vez que eu coloquei minha cabeça no ombro dela e chorei bastante no ombro da minha esposa. Foi uma vez no ombro da minha mãe e uma vez no ombro do meu pai. Mas diante de Deus é quase todas as vezes. Eu dobro meu joelho e derramo diante dele. Oh Senhor, Tu sabes o que está acontecendo comigo. Aquele irmãozinho, sabe, né? Meu desejo era outro, aquele irmão. Mas o Senhor sabe que eu amo, eu tenho que amar ele. Então me ajuda a amar aquele cara, Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo vai trabalhando dentro de mim. Trabalhando. Aí eu dobro meu joelho entristecido. Quando eu levanto, já quero até promover o irmão pastor na igreja. É incrível o que acontece conosco quando nós choramos diante de Deus. Quem já teve aqui a oportunidade de chorar diante de Deus aqui, de verdade, chorar? É bom chorar, não é? Os jovens não choraram muito ainda, mas eu tenho uma notícia para vocês, jovens. Fala agora ou depois? Aleluia, a vida bate forte na gente, a gente um dia vai chorar. Pastor, nunca vou chorar na vida. Lembre que a regra natural é o filho sepultar os pais. Um dia você vai sepultar pai e mãe. Esse mesmo que você não respeita, muitas vezes não respeita. Essa mesma que muitas vezes ela pede para você lavar a louça, você fica xingando, brigando. Essa mesmo um dia não vai estar mais do teu lado. E quando chegar o dia das mães, você vai lembrar do que eu estou pregando para você aqui esta noite. Você vai chorar de uma forma ou outra, você vai chorar. Agora o importante é na presença de quem você chora.
porque é diante de Deus que nós temos que derramar as nossas almas. Glória a Deus. Chorei muito, já chorei muito. Chorei por ser traído, por amigos que me traíram, por irmãos que me traíram. Chorei por pessoas que colocaram a mão debaixo da minha perna e disseram assim, como Eliezer colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, coloca a mão debaixo da sua coxa, eu te digo, nunca te trairei. Um mês depois eu estava traído. Chorei por traições financeiras. Chorei por confiar palavras para as pessoas e de repente você fala X, ela não veja Y, no X, Z, W, chega diferente daquilo que eu havia dito. Chorei muitas vezes. Chorei, mas não chorei para pessoas. Não chorei nas redes sociais. Eu chorei para Jesus, diante dele. Falei, Deus, o que o Senhor vai fazer com essa pessoa? Deus disse, nada, vou transformar ela e vou usar ela também. Porque eu sou um Deus de misericórdia. Quem está entendendo isso aqui da glória de Deus? Às vezes você quer o juízo de Deus imediato. Deus diz, não é do teu jeito, rapaz, é do meu jeito. Jesus. Por que eu chorei tanto já em minha vida? Porque Paulo chorou por Demas, chorou por Alexandre Latoeiro, chorou por pessoas que o traíram no ministério, chorou por pessoas que, se você pega as primeiras epístolas, foi Paulo que apresentou, foi Paulo que consagrou, foi Paulo que colocou a mão na cabeça, foi Paulo que ajudou. E lá na frente, essas pessoas traíram Paulo. O que Paulo fez? Chorou diante de Deus e abençoou tais pessoas. Alexandre Latoeiro entregou para Satanás, que foi grave, que se levantou contra a igreja. Então Paulo ficou muito nervoso com Alexandre Latoeiro. Mas os demais, Paulo só apresentou para Deus e deixou. Glória a Deus, a vida continua, irmãos. Glória a Deus, nem todas as pessoas que estão na tua vida hoje permanecerão para sempre. Às vezes Deus tem propósito em outros lugares, em outros ambientes, com essas mesmas pessoas. E às vezes Deus tira essas pessoas da sua vida e tira você também da vida delas. Porque é Deus que age, é Deus que faz. Nós temos que estar preparados para aceitar essas coisas. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. É sério, mas é verdade. Uma vez uma moça chegou em mim, chorando, disse assim, meu noivo me deixou, chorava. Falei, menina, mas quanto tempo foi noivo? Eu falei, 6 anos noivo. Ele me deixou, chorando, me deixou. Por que ele me deixou? Ele me deixou por outra. Aí eu olhei para ela e falei, fique tranquila, filhinha, Deus tirou esse bagaço da sua vida, porque Deus tem coisa melhor. Ele é bagaço, pastor, porque namorar 6 anos, não casar, né? Só o sangue de Jesus, né? Tem que ter, né? Tá só o sangue mesmo de Jesus. Então, querida, ao menos que ele seja um novo Jacó nessa vida, né? Mas é muito importante saber disso aqui esta noite. Quem está entendendo isso aqui da glória de Deus? E aí, irmão, demorou 1 ano, se apaixonou por outro na igreja, e para a glória de Deus casaram, e hoje ele é evangelista e ela também é missionária, estão fazendo a obra do Senhor Jesus. Não vou citar o nome da cidade, questão de ética, mas é Ponta Grossa. Então, gente, grave o que eu estou dizendo para vocês aqui esta noite. Aleluia. Chore mesmo, mas chore diante de Deus. Só para fechar aqui e concluir, alguns trechos aqui de 1 Samuel que revela a esperança de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, parte A. Olha o que ela diz para Deus: acha a tua serva graça diante dos teus olhos. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, parte B. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, parte C. E o seu semblante já não era triste. Você vai sair daqui essa noite, e o diabo, o mesmo demônio que viu você vindo para o culto entristecido, vai ver você indo para casa feliz hoje, porque a vitória vai contigo para a tua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ana fez voto de dar um filho ao Senhor, como diz o 1 Samuel 11. Irmãos, consegue imaginar essa cena? Quem ama os filhos aqui, diga amém. Imagina eu estar aqui uma quarta-feira aqui na igreja, aqui, à tarde eu estou caminhando aqui, de repente a irmã chega com uma criancinha pegando na mão assim, fala, pastor, fiz um voto. Essa semana tão grávida aí, imagina, criança nasce, amamenta, quando a criança se mama,
Você coloca uma roupinha bem bonita na criança, traz certidão de nascimento da criança, certinho, diz assim: pastor, eu orei e Deus falou que eu tenho que entregar essa criança aqui na igreja. Essa criança, a partir de hoje, ela vai varrer o chão, limpar banheiro, ela vai trabalhar aqui com o senhor. É evasivo falar isso, né? Mas foi o que Ana fez. Se tu me der, eu vou entregar para o Senhor. E a Bíblia diz que ela cumpriu o voto. Você consegue imaginar o coraçãozinho dela entregando o filho na obra de Deus? Você sabe por que Deus vai gerar o teu milagre? Quer saber por quê? Porque quando o milagre for gerado na sua vida, não será teu, vai ser para a grandeza da obra de Deus. E enquanto você não estiver preparado para isso, irmãos, você não vai receber o que você está buscando. Você tem que estar preparado para entregar aquilo que Deus te deu. E eu concluo a mensagem lembrando aqui agora, não está aqui no esboço, mas lembrando que Deus fez uma promessa para Caleb: você vai ter parte na terra. Quando eles conquistaram a terra, ele chegou para Josué e disse assim: Moisés me prometeu. O que Josué falou: o que ele te prometeu? Terra. Então eu vou te dar 5 cidades. Deu 5 cidades para Caleb. Lá na frente, Deus disse: eu preciso das 5 cidades, porque essas 5 cidades precisam representar Cristo. Então eu vou te dar 5 cidades. Eu preciso das 5 cidades de refúgio de Caleb. E essas cidades de Caleb serão cidade de refúgio, onde os estrangeiros, os vagabundos da terra vão se refugiar nesta cidade. E sabe, quando Josué chegou em Caleb e disse assim: Caleb, foi dada a terra para você, mas Deus está pedindo? Caleb disse: Deus está pedindo? Deu. Eu caminhei 40 anos para tomar posse dessa terra, mas se Deus está pedindo, a terra é dele. Estou entregando, entregou a terra. Quem está entendendo isso aqui? Da glória a Deus. Deus lhe dará Samuéis, milagres em sua vida, para que você entregue na obra de Deus. Fique em pé, deixa eu orar por vocês, pela sua família, para irmos para casa, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Jesus. Glória a Deus. Deus só vai pedir o que você valoriza, viu? Que você dá valor. Pensa nesse Samuelzão aí que você vai ter. Essa promessa que Deus vai cumprir na tua vida vai ser para a obra de Deus. Porque se você não estiver pensando dessa maneira, esquece. Pastor, e se Deus me der riqueza, é para patrocinar o reino de Deus. Pastor, e se Deus me der dons, é para patrocinar o reino de Deus. Pastor, e se Deus me der um casamento glorioso, é para o crescimento do reino de Deus. Pastor, e essa criança que eu estou esperando aqui, literalmente falando, estou grávida. Para que essa criança é para ser médico? Não sei, pode ser. Mas é para a glória de Deus que Deus está te dando essa criança. Glória a Deus. Deus só nos dá coisas para a glória dele. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus. Aliás, deixa eu orar pela sua casa, pela sua família, a oração final aqui esta noite. Quando tem alguém na sua família que você quer que Jesus salve essa pessoa, alcance, libere, transforme, sai do seu lugar, venha para a última oração na frente do altar e vão para casa, em nome de Jesus. Venha buscar o que Jesus tem para dar.